Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é antecipando-se ao abandono, o manejo com casos difíceis. Vamos lá. Bom, vocês sabem que eu tenho desenvolvido aqui no canal a ideia de uma psicanálise contemporânea, pautada aí na tal ética do cuidado que teve como seu pioneiro o Sandor Ferenczi, né? Na psicanálise, e que depois foi sendo desenvolvida por outros autores como o Winnicott, o Kohut, o Heinz Kohut, né? Que é um autor norte-americano da psicologia do self, e outros. Eventualmente eu vou falar deles também. Bom, de que maneira eu tenho pensado um pouco nesse novo desdobramento aí do meu percurso clínico através de pacientes que eu já perdi no passado e que hoje, quando entra um tipo de paciente que tem uma situação similar a esses que saíram, por que que os atuais eles tendem a não sair? O que que eu estou fazendo de diferente hoje que eu não fazia antes e que fazia com que eu perdesse esses pacientes? Esses pacientes eles tivessem, vamos dizer assim, um alto índice de evasão, justamente porque o modo como eu tinha estabelecido o meu trabalho não contemplava, não alcançava esse público. E esses são os pacientes que a gente pode chamar, dependendo da perspectiva que vocês quiserem, de regredidos, de borderlines, de casos limite, né? São pessoas muitas vezes politraumatizadas, com biografias extremamente dolorosas, histórico de abandono afetivo, falta de continuidade das suas relações com os outros. Então é como se o outro de afeto, o cuidador, né, primário, ele não tivesse comparecido quando deveria, ou compareceu em excesso, né, ou pouco compareceu, dando uma sensação de não permanência, de inexistência no espaço-tempo, né? Impedindo dessa forma ganho de vitalidade, de independência psíquica. Então, ao invés de haver emancipação e independência psíquica, há um sentimento crônico de solidão decorrente de um abandono emocional. Geralmente são casos de abandono emocional, não é tanto da presença excessiva do outro. A presença excessiva, no momento que eu estou pensando isso, tenderia mais a psicoses, né, ou outros tipos de fenômeno. Mas nesses casos em que há um efeito limite, né, um campo limite nos processos de elaboração, né, da capacidade vinculatória com as pessoas, então aí o analista precisa mudar o seu paradigma de trabalho. Então essa tal ética do cuidado ferenciana implica na hospitalidade, no tato, no estar com o outro. O analista como uma presença real e humana, né? Muito a ver com os temas aqui dos vídeos, né? O psicanalista como humanista, a vida como movimento passional, a ideia de uma libido analítica também pode ser extraída aí do Ferenczi. Então, de que maneira eu trabalho nessas situações em que esses pacientes chegam até mim, às vezes faltam numa primeira entrevista, eles não sabem o que estão fazendo ali, não sabem se querem análise, às vezes eles vêm porque alguém falou que eles estão mal e de fato eles estão mesmo, mas não se dão muito conta disso. Então, de que maneira eu tenho trabalhado isso, né? Eu tenho trabalhado um vínculo básico, uma espécie de amizade, né? Para que a pessoa se vincule a mim. Então, eu uso o meu senso de humor, eu mando coisas pelo WhatsApp, vídeos engraçados, curiosidades, coisas que a pessoa, de alguma maneira rudimentar, me falou que gosta, ou pelo próprio estilo da pessoa, que eu sinto, que eu percebo pela idade dela, se é homem, se é mulher, né? Eu posso mandar alguma coisa que eu sinta que tem a ver com ela. E dessa forma eu vou como que plantando sementinhas que vão germinando
Dentro dessa pessoa, ela vai permitindo a minha presença humana na vida dela, e aos poucos ela começa a se abrir e trazer coisas do passado e começa a pensar sobre o seu sofrimento a partir de uma relação. Então, se eu, digamos assim, não cativo o paciente, não o conquisto, eu acabo reduplicando traumaticamente o seu abandono. E dessa forma, não vai haver análise, ele vai sair. Então, são situações, por exemplo, em que a pessoa faltou ou, digamos, aparece nos últimos 10 minutos da sessão. Quando eu percebo que isso está acontecendo, por exemplo, eu me antecipo. Olha, hoje eu vou estar te esperando, né? Eu mando uma mensagem me antecipando ao abandono, né? Que o outro está relegado e que, portanto, por consequência, iria passar a abandonar a análise também. Então, quando eu sinto que há esse movimento traumático de atualização na relação comigo, que na verdade é uma anti-relação comigo e com as pessoas, né? Eu me antecipo, marco a minha presença afetiva e simbólica para que haja um campo de confiança dessa pessoa comigo. E aí essa atmosfera primária, traumática e abandona, aos poucos, paulatinamente, ela vai sofrendo uma reparação e com isso a análise começa a se produzir, em parte talvez nos moldes tradicionais de associação livre, atenção flutuante, mas jamais perdendo de vista o aspecto humano divertido, né, do psicanalista, né? Então, o psicanalista nunca pode estar num casulo ou bolha fora ou distante da sua humanidade. Eu diria que nos casos limite, nos casos críticos, que há essa regressão à dependência, em que é necessário construir algo, onde o analista precisa atuar na análise, né, de uma forma ativa e autoral, criativa, se mantendo presente, é fundamental. Mas eu diria que nas neuroses tradicionais, né, em que há uma capacidade de simbolização estabelecida e tudo mais, de vinculação, também é necessário sempre manter esse lado humano vivo. Então, eu trabalhava de uma maneira lacaniana ortodoxa, né, que seria: o analista nunca deve demandar ao seu paciente que faça análise. E nesse caso, pessoal, se a gente manter uma posição ortodoxa, rígida, né, nós não vamos ajudar uma gama ampla de pessoas, porque não é todo mundo que vem com o tal desejo de se analisar e de se vincular estabelecido. Então, a gente precisa tomar cuidado, justamente ter essa ética do cuidado, para saber o que cada um precisa, os pontos de sofrimento, e ir manejando isso de forma sensível e paulatina, com muita paciência, nos fazendo presentes na vida das pessoas. Então, esse era o meu testemunho de hoje. Reconheço o meu fracasso parcial, né, com pessoas aí ao longo da minha trajetória, e hoje estou revendo várias posições e confesso a vocês que tenho tido mais sucesso clínico, terapêutico, depois que passei a considerar novas possibilidades à luz aí da obra de Ferenczi e Winnicott, fundamentalmente. Mas é claro que isso tudo, independentemente desses autores, eu só me permito utilizar em função das conquistas que eu pude obter na minha análise pessoal, né? Que é me permitir ser humano e vivo, autêntico. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.